Olá, queridos! Professora Tabita, a gente vai chegar aqui com vocês para a gente fazer a nossa revisão da aula de hoje. Nós vimos aí a nossa aula 27.1, agora a nossa aula 27.2. Nós estamos falando sobre núcleo. Quase que eu engasgo aqui. Núcleo, parte 2. E o que a gente viu aqui nessa aula? Gente, muita informação, não foi? Eu sei. Deu uma certa bugada aí na cabeça? Calma, que agora é a hora de desbugar. Joga lá no quadro, diretor. Olha lá, gente. Nós falamos sobre replicação, sobre transcrição e sobre tradução. Tá ali invertido ali, tá? Porque a sequência é replicação. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho. Aí você tem a transcrição e você tem a tradução. Tá, professor? Então vamos lembrar ali. Na replicação, eu tenho o DNA. Eu tenho o DNA, perfeito? Esse DNA, ao final, vai formar... desculpa, não é isso não. É aqui, ó. Professora, para de loucura. Calma teu coração. Aí eu tenho aqui, ó. Tá. Eu tenho o DNA, no final eu vou ter... duas novas, né? A replicação eu vou ter, no final dela, duas novas fitas ou duas moléculas de DNA, sendo que uma fita ou uma hélice desse DNA, ele é igual ao da célula original, ou do DNA original. E a outra é uma fita nova, que teve toda aquela sequência da RNA polimerase, da helicase que abre essas hélices, né, separa essas hélices, da troposemoerose, que vai manter essas hélices abertas. Aí você tem várias DNA polimerase que vão estar trazendo, né, essa sequência de nucleotídeos, as ligases que vão ligar, e para iniciar você tem a prime lá, que é o do trechinho de RNA. Perfeito? Ok. Aí depois você vai ter... que é o processo de replicação. Aqui, depois você vai ter o processo de transcrição, tá? Que é de uma fita de DNA, eu vou ter a transcrição de uma fita de RNA mensageiro, né? Perfeito. Na tradução, esse RNA vai ser traduzido em quê? Proteína. Tá certo? E aí, para esse processo de tradução acontecer, eu vou ter que contar com o RNA transportador. Lembram? Tá lá o RNA mensageiro, que foi transcrito do DNA. Aí ele tá lá, fita belíssima, só uma fita. E aí depois eu tenho aí os ribossomas, as subunidades dos ribossomos compactando ou fazendo sanduíche dessa fita de RNA. E aí eu vou ter vários... sequências de trincas, os códons sendo lidos pelos anticódons, formando a sequência de aminoácidos que vai constituir a minha proteína. Tudo bem? Certinho, né? Nós falamos também sobre mutações e clonagem. Quando nós falamos de mutações, a gente viu que tem a deletéria, a de transição e de transversão. A deletéria é a ausência de uma base nitrogenada. Ela simplesmente não está ali, então eu não vou conseguir fazer a leitura da forma que deveria ser feita. No processo de transição, em vez de eu ter uma purina se ligando a uma determinada sequência, que no caso seria uma piridimina, eu vou ter uma outra purina entrando ali, vai ter ligação de purina com purina, que não é para acontecer. Na transversão, posso ter as duas possibilidades, tá? Acontecendo, que vai ocasionar alterações nos genes, na sequência genética, o que vai influenciar no tipo de proteínas que podem estar sendo formadas,
né, que vão aí agir no nosso corpo de forma desordenada, tá? Mas as mutações, elas são importantes sim para nós termos e alcançarmos a variabilidade genética, que vai favorecer o processo de evolução das espécies que hoje nós temos e que a gente não tem mais, né, infelizmente. Aí a gente falou também sobre clonagem, que é um processo, aí joga aqui para mim, que é um processo que vai permitir uma maior qualidade, tanto na agricultura, na pecuária, ocasionando aí melhoramentos genéticos, resistências, enfim, tá bom? E é muito utilizada na pesquisa científica. Galera, agora eu vou te deixar aí com a tua atividade e já a Prof. Tabita volta contigo. Tchau! Deu nem tempo de cochilar, né? Não, menina, que negócio é rápido, ó. Você deu uma olhada já pegou a colinha? Meu Deus, precisou de cola, não acredito não. Que você perguntou, e não adianta negar não, porque eu vi, tem uma câmera, tá vendo? Olha lá pra cima, no cantinho. Lá no fundo da sala. Você nem sabe que a gente vai aí final de semana e a gente implanta uma câmera, sabe? E aí, naqueles armários, tem uns armários? É esse armário aí. E aí a gente, então a gente faz parceria com a Prof. E aí a gente instala essas câmeras, vocês nem veem. Tô brincando, né? Mas a gente gosta de fazer essas visitas com vocês. Mas é óbvio que a gente faz no dia que vocês estão presentes, né? Pra ficar aí se escondendo, né? Galera, joga lá no quadro, diretor, a nossa atividade ou nossa questão de número 1. Vamos aqui comigo. Olha lá, nós estamos falando sobre o quê? Processo das estruturas do núcleo e dos eventos que vão acontecendo em relação aos materiais genéticos e aos processos de manutenção desses organismos, no caso da constituição das proteínas. Então, olha aqui. O processo de síntese dessa substância maravilhosa, que é a proteína, é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Muito bem. Qual tipo de RNA está envolvido nesse processo? Professora, como assim? Que tipo de RNA? Eu tenho bem em mente, olha aqui para mim, eu tenho bem em mente que a senhora falou de um tipo, e a senhora até na aula de revisão, a senhora marcou ali pra gente, né? Tava ligada, né? Só que a gente tem 3 tipos, quase que eu faço 3, espia? 3 tipos de RNA. RNA transportador, RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Quais deles fazem parte ali do processo de tradução? Presta atenção. No processo de tradução, eu tenho formação ou a sintetização de quê? Proteínas. Ela precisa, como eu falei lá na aula, durante a aula, para você montar alguma coisa, você precisa de uma base. Um protótipo, ele começa por uma base, tem que começar de algum ponto. E aí, o que você vai ter? Essa base vai ter que ser um RNA, que é o que a gente está querendo. Agora, qual é o tipo desse RNA? É o transportador? É o RNA ribossômico ou é o RNA mensageiro? Se você respondeu o RNA mensageiro, você está corretíssimo, né? Então, joga lá no quadro do nosso diretor. Olha lá. Eita, eu pensei que fosse a coisa, tem as alternativas. Meu Deus, tá fácil, tá tranquilo, favorável. Olha lá, deixa eu colocar a última. Então, você tem ali, ó, na alternativa A, apenas o RNA mensageiro e o RNA transportador. B, apenas o RNA mensageiro e o ribossômico. Na C, apenas o RNA transportador e o RNA ribossômico. Na D, RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Eu acho que tem uma situação aqui nessa questão, mas vamos lá. E E, apenas o RNA ribossômico, tá? Então, aqui eu estou falando dos 3 tipos, não é isso? E aí, eu vou ter... É porque a pergunta está falando qual o tipo de RNA, então quais os tipos de RNA, né? Tá bom.
A alternativa correta aqui vai ser a letra D, tá? RNA mensageiro. O que vai ser o pontapé inicial é o RNA mensageiro. Mas na questão, teve só uma situaçãozinha aqui, era para colocar os tipos, né? Para dar essa alternativa. RNA mensageiro, que é aquele que vai estar lá, ó, 3 linhas, 5 linhas, lembra? Uhum. Aí o transportador, que é aquele lá que parece um negócio que parece uma antena, né? É o RNA transportador. Opa, RNA transportador. Aí tem o ribossômico, que vai vir junto com as subunidades maior e menor. Aqui, ó. Que vão formar aí as trincas, lembram? Ok. Então, para esse processo, no caso, deveria ser quais são os RNAs envolvidos, né, nesse processo. Que processo? Tradução, que é a sintetização de proteínas. Aí você tem os 3, tá? Perfeitinho? Então, ok. Explicado, resolvido aí qualquer dúvida. Questão de número 2. É o processo pelo qual ocorre a síntese de RNA. Presta atenção. É o processo pelo qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Essas informações são copiadas da fita de DNA para uma fita de RNA. Aqui eu estou querendo saber somente o nome do processo. Então, nós vamos ter aí, nem precisava, acho que dar opção, né? Mas tudo bem. Transcrição, duplicação, tradução, replicação e compactação. Então, vamos começar daqui de baixo? Na letra E, você tem compactação. Você lembra quando a gente falou sobre compactação do material genético lá dentro do núcleo? Onde você tem a cromatina, você tem as histonas que vão fazendo, permitindo o enrolar, vamos dizer assim, dessa fita de cromossomos que é longa, extensa, não caberia. Então, ela tem que ficar toda ali formando vários nucleossomos para constituir aí essa cromatina, que no período de intérfase da célula, ela vai estar ali, ó, quase imperceptível. Você não consegue visualizar cromossomo nenhum, tá? Mas nós não estamos falando desse processo. Eu quero saber qual é o nome do processo que vai sintetizar o RNA a partir do DNA. Aí eu vou subir aqui, a replicação, né? Da replicação, eu tenho RNA formado de DNA? Não. Replicação, eu tenho DNA formando 2 novas estruturas de DNA. Aí eu tenho o processo replicação e duplicação é a mesma coisa, né? Então já tira-se daqui. Aí eu vou ter o processo de transcrição e tradução. Tradução eu já sei que é RNA produzindo proteína. Então eu só vou ter o processo de transcrição, que sim é quando eu tenho do DNA, eu faço o transcrito de uma fita de RNA. Perfeito? Então, a alternativa A ali, correta pra gente. Questão de número 3. Olha lá. O DNA é uma molécula formada por uma dupla fita, enrolada uma sobre a outra, tá? Que forma uma estrutura helicoidal. Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação, um processo conhecido como meu pai. Você já sabe porque você estava muitíssimo atento na aula, né? Retificação, não é aula de português. Tradução, replicação, transdução e transcrição. Ó, retificação já foi, né? Porque não é português. Só porque para confundir a cabecinha mesmo, né? Aí você tem aqui uma palavra muito interessante, a transdução. Transdução é um processo que vai acontecer lá nas bactérias, onde você vai ter a parceria ou a utilização da incorporação, né, de alguns fragmentos ali das células que sofreram lise, tá? Enfim, é um processo voltado para o processo de reprodução, vamos dizer assim, que ocasiona uma certa variabilidade nessas células, no caso das bactérias, que são procariontes. Elas realizam o processo assexuado, né? Cisparidade ou bipartição. Mas
E nesses eventos, você acaba tendo o processo aqui de transdução, que é quando a alteração do material genético desse organismo, dessa bactéria, por causa da ação de um vírus, né? Tá, mas não estou falando de reprodução, não. Vamos lá. Então, já eliminei aqui. Aí você tem a tradução, que eu já sei. Cadê? A tradução. Qual que eu estou querendo? Fita de Maria. É isso mesmo. Transcrição. DNA. Transcrição. Formando RNA. Tradução. RNA. Formando o quê? Proteína. Aí eu vou ficar, então, com a replicação, ou também que a gente chama de duplicação. É quando eu tenho essa nova formação de DNAs, no caso, dois DNAs novos, tá bom? Sendo que uma fita é da original e a outra é uma fita nova. Por isso que a gente chama de semiconservativa, tá? Ok, professora. Questão de número 4. No processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando uma nova fita. Marque a alternativa que vai indicar corretamente o nome dessa enzima. Olha que legal, né? Se você está atento na aula, você rapidinho, talvez se não tivesse opção, você poderia ficar meio, eita pau, não lembro. Mas tem a opção. Então vamos lá. Nós temos aqui a DNA helicase, nós temos no B DNA polimerase, nós temos na C RNA polimerase, né? Aí você tem o D, DNA ligase, e você tem o E, RNA helicase. Presta atenção. Quando eu falo de duplicação de DNA, eu vou ter uma estrutura que vai iniciar essa abertura. A que vai iniciar essa abertura é a helicase, tá? No DNA. A helicase, ela abre a fita de DNA. Então, ela já não vai entrar aqui, porque o que eu quero saber é qual que vai ligar os nucleotídeos, né? DNA polimerase é aquela que vai trazer os nucleotídeos, mas a partir da identificação ou da sinalização, lembra? Da prime, que é uma fita de RNA. Lembram? Isso aqui vai fazer parte do processo de duplicação? Vai. Mas ela vai trazer os nucleotídeos, né, para a nova fita que está sendo formada. Mas nós temos também, professora, a RNA polimerase. Essa RNA polimerase vai ajudar ali na tradução, tá bom? Aí aqui a gente tem sobrando a DNA ligase. É justamente ela que vai, pum, dar uma soldada, vamos dizer assim, em cada uma dessas estruturas, tá? Opa, pera lá. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Deixa eu dar uma lida novamente aqui na questão. No processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação de nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marca alternativa... Tá certo o que eu falei. É a DNA ligase mesmo, tá? A alternativa correta, que vai ligar esses nucleotídeos, porque a DNA polimerase vai trazer, ela vai, solidificar, vai ser a DNA ligase mesmo. Tá bom? Então, vocês cancelam isso aqui. É DNA ligase. Tá bom? Vamos dar uma olhada na imagem lá só para a gente tirar essas dúvidas, né? Tá aqui, ó. DNA polimerase, tá vendo? Ela vai trazendo a sequência nova de nucleotídeos. E a DNA ligase, ela vai ligando cada uma dessas novas sequências aí com a base original,
tá bom? É DNA ligase mesmo. Tudo bem? Só um equívoco ali no posicionamento da alternativa. Ô, meu pai, venha, meu filho. Venha, 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 venha. Cadê? Tá aqui. Então, pronto. A letra D é a alternativa correta. Tá bom? Questão 5. Um filamento duplo de DNA com 320 nucleotídeos formará na transcrição RNA mensageiro com número de nucleotídeos igual a... Vamos lembrar aqui. Tradução, eu vou produzir proteínas de uma fita de RNA. Agora, quando eu tenho de DNA formando RNA, eu tenho um processo de transcrição. E quando eu formo a fita de DNA, ela é dupla. Se ela tem 320 nucleotídeos, quer dizer que a fita de RNA mensageiro, que é só uma, vai ter quanta? Metade dela, não é? Então, aqui fica tranquilo a questão, alternativa C, que é a metade ali da sequência de nucleotídeos que vai estar presente no DNA. Ok, galera, aqui pra mim. Então é isso, tá? Nessa aula, já a gente volta com vocês para a próxima aula. Beijo no coração. Tchau!